Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Meninas Selvagens da Harry Power. Meninas Selvagens é um lançamento de 2020 da Galera Record e é uma ficção científica com elementos de terror. Há 1 ano e meio, uma misteriosa doença denominada de Tox se espalhou pela ilha Haxter, afetando humanos, animais e plantas. Assim que a doença surgiu, as alunas e professoras da escola Haxter para meninas foram colocadas em quarentena enquanto esperavam a cura. A Tox é uma doença que desfigura o corpo dessas meninas, chegando a matar algumas. E por desfigurar, gente, eu quero dizer todo tipo de coisa. Perda de um olho, aparecimento de uma coluna extra, surgimento de escamas, perda da voz, etc. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu adoro autores que descrevem com riqueza de detalhes. Eu adoro livros descritivos, então Senhor dos Anéis, Drácula, eu amo, porque assim, falou que o autor está descrevendo as coisas, eu tô lá lendo feliz da vida. Só que aqui isso me incomodou um pouco, porque assim, a autora vai descrever com detalhes uma ferida, o que não é muito agradável. Então fica aqui a minha recomendação para você não ler esse livro depois de se alimentar. Com o tempo, o governo largou essas meninas e as 2 professoras restantes à própria sorte. A única coisa que eles ainda fazem é mandar suprimentos e mesmo assim numa quantidade muito inferior a que elas precisariam para se alimentar adequadamente. Isso, somado ao ambiente hostil que cerca ali a escola, fez com que elas criassem todo um novo modo de organização social dentro daquele microambiente, vamos chamar assim. Então, tem uma equipe de armas, que é meio que responsável ali por vigiar e matar algum bicho se eles aparecerem, porque os bichos também estão afetados por essa doença, então é muito perigoso. Tem uma equipe que é a responsável por buscar esses suprimentos, e quando essa comida chega, essas meninas lutam entre si por elas, e a única aula que elas ainda têm é a aula de tiro. Resumindo, o caos completo está acontecendo e essas meninas resolvem tudo na base da porrada. O livro é narrado principalmente pela Hayley. Ela faz parte da equipe de armas e é muito apegada às 2 amigas, Beach e Reese. Gente, eu olhei em resenha como é que pronuncia os nomes dessas 2 personagens. Eu tentei olhar lá o negocinho de pronúncia do Google. Testei, não está funcionando. Meu cérebro simplesmente não entendeu. Então eu vou pronunciar desse jeito mesmo, tá? Então vocês relevem. Até que um dia a Beach desaparece de um jeito muito suspeito, muito mal explicado, e a Hayley vai fazer de tudo para encontrá-la. Mesmo que para isso ela precise furar a quarentena. Aqui na capa tá escrito o seguinte: um terror feminista em meio a uma epidemia. E esse livro também está sendo chamado por algumas pessoas de O Senhor das Moscas Feminista. Eu nunca li O Senhor das Moscas, tá? Então eu vou ficar devendo essa parte aí da comparação. A única coisa que eu fiz foi dar uma olhadinha na sinopse depois que eu terminei de ler Meninas Selvagens. Mas a parte do terror eu posso falar aqui um pouco. Pra mim esse não é um livro de terror, tá? Ele é um livro de ficção científica com elementos de terror. Esse livro não me deu medo, eu acho que classificar esse livro como de terror pode criar uma expectativa no leitor que vai frustrá-lo. Então, não é um livro de terror, é um livro que tem elementos de terror. É aquele tipo de ficção científica que assusta e que dá nojo. Então, eu não senti medo lendo esse livro, eu senti nojinho. Agora, vamos falar dessa parte aí do feminista. Meninas Selvagens é um livro em que 99,999% dos personagens são mulheres. E é só. Um livro feminista, pra mim, não é um livro em que necessariamente a quase totalidade das personagens são mulheres. Um livro feminista, pra mim, é um livro em que as mulheres vão lutar contra padrões pré-estabelecidos da sociedade que enxergam elas como inferiores aos homens. Aqui não há isso. Alguns exemplos de livros feministas. As Brumas de Avalon, em que a autora coloca as mulheres numa situação em que os homens, por vezes,
tentam diminuí-las, mas tem toda uma exaltação no livro do sagrado feminino e as mulheres são empoderadíssimas, colocam os homens assim no chinelo, abaixo de zero. Garotas de Neve e Vidro, um livro em que vai discutir rivalidade feminina, em como as mulheres não precisam ser inimigas umas das outras. E o último livro que eu gostaria de trazer aqui de exemplo, para esse vídeo não ficar gigante, é Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Em Terra das Mulheres, assim como em Meninas Selvagens, a gente tem uma ilha que é somente habitada por mulheres. Só que em Terra das Mulheres, 3 homens vão acabar chegando ali nessa ilha e a autora vai usar esse evento para abordar e discutir vários temas, como, por exemplo, o fato de alguns homens da época, infelizmente até hoje isso acontece, enxergarem as mulheres como donas de casa, como frágeis, delicadas e românticas. Terra das Mulheres é um livro feminista. Meninas Selvagens é um livro com mulheres. Para um livro ser feminista, para mim, o mínimo que ele precisa ter é sororidade entre as personagens da história. Não sabe o que é sororidade? Eu te explico, vou usar uma definição do dicionário. Relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. União de mulheres que compartilham os mesmos ideais e propósitos, normalmente de teor feminista, sendo caracterizada pelo apoio mútuo evidenciado entre essas mulheres. Essas personagens até se preocupam umas com as outras, tá? Mas elas se preocupam primeiro com elas mesmas, depois com as suas ali melhores amigas, quando elas têm, e por último, com o coletivo. Não sejamos hipócritas, tá? Na vida real a gente também faz isso na maior parte do tempo. A questão aqui é que no momento em que um livro em que a gente tem mulheres isoladas numa ilha lutando para sobreviver é chamado de feminista, o mínimo que eu espero é que elas pensem como um coletivo, não haja panelinhas e que as decisões sejam tomadas por todas. Isso é sororidade. O que eu encontrei aqui, na verdade, foram vários grupinhos, várias panelinhas. Elas estão trancadas juntas há 1 ano e meio e as relações mais profundas que elas têm são com os mesmos grupinhos que elas tinham antes dessa doença aparecer. As decisões sendo tomadas por aquelas entre elas estão mais alto na hierarquia ali que elas criaram e é quase de maneira tirana e elas saindo no tapa para resolver praticamente tudo. A nota que eu dei para esse livro, ela acabou diminuindo porque essa frase, né, colocar o livro como sendo feminista, fez com que eu criasse uma expectativa em cima dessa história que ela não foi atendida. Eu não sei quem já leu o livro, gente. Eu sei que muita gente estava interessada no livro, talvez também por causa disso. Eu não sei o que vocês acham. Comentem aqui embaixo nos comentários qual foi a impressão de vocês a respeito do livro. Se vocês acharam que ele é feminista ou que ele não é. Eu gostei muito da escrita da autora, mas é o primeiro livro dela, né, gente? Então é absolutamente natural a gente encontrar aqui, por exemplo, algumas passagens que não acrescentam em nada na história dela. Eu acho que a escrita da Harry Power é uma escrita boa, que ela tem tudo ainda para evoluir. Eu acho que nos próximos livros dela a gente pode encontrar coisas bem mais complexas do que a gente encontrou aqui. Eu gostei muito que esse tipo de livro, ela poderia ter seguido um caminho absolutamente clichê, que era o que eu estava imaginando que ela fosse seguir no começo. E ela não faz isso, ela me surpreendeu muito nesse sentido. Eu gostei bastante disso, apesar do tipo de final desse livro não ser um dos meus favoritos. Eu preciso terminar essa resenha falando dessa capa. As mutações que a Tox causa no corpo dessas meninas vai do grotesco ao belo. E essa capa conseguiu captar muito bem a essência do livro. Ela é uma capa muito bonita, eu achei essa capa linda, mas se você olha de determinado ângulo, principalmente aqui debaixo da boca com relação ao nariz, ela é uma capa que ela causa uma estranheza, ela é um pouco grotesca também, ela mistura muito bem esses dois elementos. Bom, pessoal, é isso. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer outro produto
Com os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam o canal com uma pequena parcela da sua compra, sem pagar nada a mais no valor do produto por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.